A Bíblia diz que Satanás anda por aí procurando a quem devorar. A principal obra de Satanás é atacar as pessoas. Agora, o fato de Satanás atacar você não significa que você seja um péssimo cristão ou que tenha feito algo errado ou que Deus não o ame. Olhe para Jó, um homem que foi descrito como perfeito. E ainda assim, Satanás teve um dia de campo com a vida de Jó e o atacou. Satanás ataca a todos. Existem duas categorias diferentes de pessoas que Satanás ataca: os incrédulos e os crentes. É sempre fácil para o diabo ir atrás dos incrédulos, e ele não gasta muito tempo com eles. Seus inimigos número 1 são os cristãos. Satanás faria qualquer coisa possível para atacar os cristãos. Ele usará todos os métodos disponíveis para atacar os cristãos. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 2:11, a fim de que Satanás não tivesse vantagens sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Você deve saber quando Satanás está atacando você, para que possa se manter firme e lutar em nome de Jesus. Você será uma presa fácil se ignorar suas táticas, assim como os incrédulos. Efésios capítulo 6, versículo 13 diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Quais são os sinais que você vê em sua vida quando Satanás está atacando você? E se você já gostou da ideia desse vídeo e quer receber mais conteúdos inspiradores como esse, não deixe de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações de nossos novos vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, para nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Número 1. Medo e ansiedade. O medo é uma tática de Satanás. Há uma grande diferença entre o medo normal, que nos é inerente, e o medo que Satanás traz. Há um medo que desencadeia a resposta de luta ou fuga. O medo de que Satanás traz tormentos paralisa o indivíduo. Ele consome um indivíduo. O medo que Satanás traz destrói vidas. O medo impediu muitas pessoas de progredir em suas vidas. Nada pode prender uma pessoa a um lugar como o medo. O medo tem uma capacidade única de fazer uma pessoa pensar irracionalmente. O medo o levará a fazer coisas que não deveria estar fazendo. O medo e a preocupação levaram as pessoas a se juntarem a grupos ocultistas, pensando que poderiam ajudá-los. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo não vem do Senhor. Isso é uma coisa que você precisa entender. Sempre que você se sentir dominado por um medo antinatural, você precisa saber que ele não vem do Senhor. Jesus nos disse que não devemos nos preocupar com nada. Se você se preocupa demais, não buscará o que deveria buscar, que é o reino de Deus. Jesus diz que você deve olhar para as aves do céu. Eles não semeiam, mas colhem. Eles não se preocupam com o que vão comer, mas Deus alimenta a todos. Você é mais precioso do que esses pássaros. Por que agora você está permitindo que o medo o faça perder o sono? Mas a inflação é mais alta em décadas. Confie em Deus. Mas tudo continua ficando cada vez mais caro. Confie em Deus. Mas não vejo saída para essa situação. Confie em Deus. Ele é o Criador de caminhos. Mateus capítulo 6, versículos 26 a 27 diz: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um covado à sua estatura? Não tema o amanhã. O Deus que guarda amanhã é o mesmo Deus que está cuidando de você. Medo e preocupação não são de Deus. Pare o ataque do diabo em sua vida, concentrando-se em Jesus Cristo. Jesus disse que se preocupar não acrescentaria nada de positivo em sua vida. O medo e a preocupação não vão acrescentar nada à sua vida, mas vão tirar dela. Mateus capítulo 6, versículo 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um covado à sua estatura? Resista ao diabo e ele fugirá de você. Não deixe que essas coisas tragam depressão para a sua vida, e não deixe que elas o impeçam de crescer. Vença-os pelo poder de Deus. Um segundo sinal são as tentações.
O que é Satanás se não ataca com as tentações? Satanás está nos negócios da tentação. A tentação é uma tática de Satanás. Sim, o homem carnal é naturalmente tentado a pecar. Por isso, somos instruídos a tirar o velho homem e colocar o novo homem. No entanto, é importante notar que Satanás está no ramo da tentação. E uma coisa que você precisa lembrar sobre a tentação de Satanás, ele tenta você com o que você tem tendências a querer agora ou muito depois. Se você luta contra a fornicação, ela apresentará infinitas oportunidades para você fornicar. Se você luta contra o orgulho, ele apresentará oportunidades infinitas para você se exaltar. Se você luta contra a gula, ele apresentará oportunidades infinitas para você se entregar. Satanás é um tentador. Enquanto você for humano nessa terra, você será tentado. Jesus veio e foi tentado. Na verdade, o diabo esperou que Jesus terminasse o jejum de 40 dias e 40 noites. Isso nos mostra duas coisas. Em primeiro lugar, mostra-nos o caráter do diabo. O diabo é extremamente ousado. Você pensaria depois de um indivíduo jejuar por 40 dias e por 40 noites, o diabo não querer nada com essa pessoa? Ele é ousado. Ele é ambicioso. A segunda coisa que podemos aprender aqui é que porque você foi tentado, não significa que há algo errado com você ou que você pecou. Jesus foi tentado e venceu a tentação. Há uma grande diferença entre tentação e pecado. Satanás sempre o tentará. Não importa o quanto você ore, Satanás o tentará. Não importa quantas vezes você jejue, você será tentado. O fato de Satanás tentar você não significa que você está morto espiritualmente. O fato de Satanás tentar você não significa que você seja um cristão superficial, por maior que seja. Quando Satanás tentar você, certifique-se de que está indo pelo caminho certo. Satanás não vai sentar e assistir você seguir o caminho da vida e não fazer nada. Suas tentações são duplicadas no momento em que você aceita Jesus Cristo em sua vida, e são triplicadas quando você começa a trabalhar com fé. As tentações aumentam à medida que você cresce no espírito. Satanás continuará atacando por todos os meios. Jesus foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Se Jesus pôde vencer as tentações, você também pode. O diabo não vai tentar você com as coisas que você odeia, ele vai tentar com as coisas que você ama. Se você é um homem que acabou de deixar o álcool, ele vai tentá-lo com isso. Se você está deixando as drogas, ele vai tentá-lo com isso. Você deve estar pronto para esses ataques. Eles são interruptos. Nós, cristãos, devemos saber que devemos orar sempre no Espírito. Não devemos basear todas as nossas vidas no físico. O diabo opera na maior parte do tempo no reino espiritual. Não estamos lutando contra seres humanos e não estamos lutando contra objetos. Estamos lutando contra poderes em lugares escuros. Efésios capítulo 6, versículos 12 a 13 diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia do mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Número 3. Você se torna espiritualmente fraco. Se um ladrão deseja ter sucesso em um roubo, a primeira coisa que ele precisa fazer é contornar a segurança. Ele tem que matar todos os sistemas de segurança que podem alertar a polícia ou a segurança. Se ele fizer isso com sucesso, ele executará suas operações com pouco ou nenhum problema. Se Satanás quiser completo acesso à vida de alguém, ele luta primeiro com o espírito. Se você ainda pode orar o tempo todo, ele se certifica de tirar isso. Se você ainda está fundamentado na palavra de Deus, ele se certifica de tirar isso de você também. É por isso que você sente sono toda vez que abre a boca para orar. É por isso que você não sente mais vontade de ir à igreja. É por isso que você acha que ler a palavra de Deus é uma perda de tempo. Satanás está atacando você e você precisa fazer alguma coisa. O diabo jurou atacar seu espírito. Ele jurou fazer você perder a guarda. Êxodo, capítulo 15, versículo 9 diz: o inimigo se gloriava.
e os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo e o devorarei. Com a espada na mão, eu os destruirei. Você não deve ser negligente em espírito. Você não deve acordar porque o diabo está atrás de sua vida espiritual. Não é normal adormecer sempre na hora da oração. Você pode conversar com amigos por horas. Você precisa saber que Satanás está atacando secretamente. Acorde e lute em nome de Jesus. Revide. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 a 5 diz: As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que seja levantada contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olhe isso desse modo. Você não é uma pessoa preguiçosa. Você trabalha duro. Você cria seus filhos ou trabalha duro na escola. Você está trabalhando duro em todos os aspectos de sua vida. Mas quando se trata de ler a Bíblia ou orar, você começa a adormecer. Isso é algo nada natural. Satanás lutará contra você e atacará a qualquer momento para garantir que seu espírito esteja fraco. Você tem que lutar para orar. Não é sobre se você sente vontade de orar ou não. Você tem que lutar. Você tem que ser agressivo com sua vida de oração. Seja resiliente. Seja um bulldog com sua vida de orações. Seja um leão com sua vida de orações. Isso não é um jogo. Você entendeu que Satanás te odeia? Ele odeia sua família. Ele odeia tudo em você e está atrás de você e de tudo que você ama. Você tem que lutar com a oração. Não deixe o sono tomar conta de você. Não se torne fraco de espírito. O sinal final é sentir culpa e condenação. A Bíblia chama o diabo de acusador. Toda vez que um cristão comete um erro, Satanás está sempre na presença de Deus, relatando. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 diz: Eu ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Há uma razão pela qual Satanás sempre o acusará na presença de Deus. A razão é que Satanás não obteve o perdão que você recebeu de Deus. Você pecou, Deus te perdoou. Deus não o condenou pelo pecado depois que você se arrependeu. Satanás não consegue isso, o que o deixa furioso e sempre te acusa na presença de Deus. Ele continua dizendo a Deus que você não merece perdão. Ele continua dizendo a Deus para puni-lo severamente. Quando ele vir que Deus não está o ouvindo, ou Jesus está sempre falando por você, ele virá e trará o sentimento de condenação para você. Ele vai te culpar. Satanás vai mentir para você que Deus não o perdoou. Ele lhe dirá que Deus o abandonou e sempre o lembrará dos pecados que você cometeu. Ele sussurrará para você que não há ajuda de Deus para você. O Salmo capítulo 3, versículo 2 diz: Muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. É o que o diabo vai dizer para você. Ele dirá que não há ajuda para você em Deus e não há como Deus perdoá-lo. Quando Satanás diz todas essas coisas para você, você começa a se sentir condenado. Você começa a acreditar que Deus não perdoou seus erros do passado. Quando surgem desafios durante esse período, você pensa que é porque Deus não o perdoou. Quando esse sentimento começar a surgir em você, saiba que é uma forma que Satanás usa para distrair os cristãos e fazê-los sair da presença de Deus. Ele usa esse método para fazer as pessoas pararem de focar em Deus. Quando você começa a ter esses sentimentos, deve combatê-los com a palavra de Deus. O Senhor é sua rocha, o Senhor é seu escudo. Diga ao diabo: Deus te perdoou, porque fiel é aquele que prometeu que perdoará nossos pecados. Combata o diabo com a palavra de Deus, assim como Jesus fez no deserto. Nunca deixe esses pensamentos permanecerem e crescerem. Eles o expulsarão da proteção de Deus. O Salmo, capítulo 18, versículo 2, diz: O Senhor é meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e meu alto refúgio. Em 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 9 diz: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que Deus te abençoe. Amém.